Boa noite. Mas você pode me tocar Boa noite. também. Porque eu quero, porque eu gosto. Oi, boa noite, boa noite. Boa noite, Aida. Boa noite. Que honra de presença. Boa noite, boa noite. Hoje é o ritmo da Anagal, a nossa trilheira, com seu EP que acabou de lançar. Me Toca, especial para a live de hoje. Me toca. Disponível no Spotify. Anagal. Vai lá, vai lá, vai lá. Posso deixar esse agosto Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite. Vai mandando para essa amiga, seu aviãozinho. Hoje teremos uma live incrível com Mônica Lopes, fisioterapeuta pélvica. Falaremos sobre secura vaginal, um tema que é muito recorrente na menopausa. Que fazer, que fazer? Oi, Simone. Oi, Soraya. Oi, oi. Vai mandando pra amiga, vai mandando pra pessoa que você acha que pode precisar conhecer. Mônica pronta. Vou chamar. Felicidade é uma cobra saciada e pronta pra Entrou e eu não vi. Cadê a Mônica? me toca. Gente, tô bagunçada aqui. Me toca. Mônica, entra aí, me ajuda. Eu tô achando. Aqui, Mônica. Me toca. Aí. Ao ritmo da Anagal. Me Toca. O novo EP. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos falar sobre secura vaginal. Sim, temos que falar, temos que falar. Mônica, Mônica. Tá chegando? Tá chegando, tá chegando. Tá convidada, Mônica? Aí, entrar ao vivo. Perfeito, olha que time, né? Boa noite, boa noite. Não sei o que está acontecendo. Estou chamando a Mônica e não aparecem. O que será que está acontecendo? Tenha paciência, vamos conseguir. Boa noite, Silvana. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos hoje falando sobre secura vaginal, que é o tema do nosso episódio desta semana, o episódio da nossa websérie Peripécias Menopáusicas. Estou chamando aqui a Mônica, temos algum problema para entrar, mas já resolvemos. Vai colocando suas perguntas, vai mandando para aquela amiga que precisa. Chegou! Agora sim! Conseguimos! Cheguei! Aí, está longe, está no Rio, então aí fica mais difícil. Maceió, Rio. Tudo bem? Boa noite, nossa querida Mônica Lopes. Vou te apresentar aqui. Mônica Lopes, responsável técnico da Clínica Solter, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Ela é membro da ABEMS, né? Associação Brasileira de Estudos de Medicina e Saúde Sexual, também da Associação Brasileira de Fisioterapia em Saúde da Mulher e da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. E também ela é super criativa, super carismática e é criadora do perfil Mônica Lopes Muito Prazer aqui no Instagram, do canal do YouTube e do podcast com o mesmo nome, Mônica Lopes Muito Prazer, sensacional, eu apaixonei. Então, seja muito bem-vinda mais uma vez, um prazer, né? Valga a redundância, decimos em espanhol. Muito prazer te receber. Boa noite. Boa noite, Julieta. Boa noite a todas e todos que estão aí. E bora que esse assunto vai dar para render aí. Esse assunto é hoje importantíssimo, né? Porque é de um desconforto. Hoje mesmo eu tive uma mensagem de uma seguidora e ela perguntou justo sobre secura. Eu falei, olha, assiste a live hoje porque vai ser legal para você.
É, porque é o começo de um monte de outras coisas, né? Assim, é um Uhum. sintoma muito recorrente, a gente escuta muito isso, né? Muitos relatos. É um desconforto que abrange muitas partes da nossa vida, né? E é um alerta também, né? Com certeza. É complexo, né? Porque a gente tem uma referência da lubrificação como excitação, né? É um sinal de excitação sexual, né? Mas não só isso, né? A lubrificação, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Então, quando eu ouço uma mulher que fala assim, eu me sinto úmida, a minha calcinha fica molhada, não molhada de xixi, molhada de lubrificação mesmo. Ou Sim, chama a secreção de corrimento, né? A gente tem que até ressignificar isso, porque secreção é bom. Corrimento geralmente é coisa ruim, né? Alguma vaginose e tudo mais. E aí eu sempre penso assim nas pessoas que são secas, que já são secas ou de natureza ou que estão passando por isso, né? Como queriam ser, sentir esse molhado, sentir essa vida escorrer, né? Então tenham paciência, sabe? Assim, quem lubrifica mais, né? Quem molha mais, cuidado também com. Já tive uma paciente que falou assim: ai, Mônica, não tem um ginecologista que você me indique para secar minha vagina? Eu falei, não faça isso, que você vai acabar achando alguém que faça alguma bobagem aí, entendeu? Tem umas receitas horrorosas assim na internet, então tem que ter muito cuidado com isso, porque é um equilíbrio, todo o nosso equilíbrio vaginal é como se fosse uma floresta mesmo, né? E uma floresta robusta, forte, né? A nossa vagina é autolimpante. Essa secreção serve também para isso. Então, assim, é, é um assunto muito importante mesmo da gente estar falando. vou pôr um fone aqui que tem uma parte especial aqui da minha filhinha de 8 anos. Ela está fazendo umas Sem, percussões corporais. Desculpa aí, aqui me deu uma distraída. sem Você problema. falou, você falou da diferença, né, entre corrimento e secreção. Talvez a gente podia começar a descrever um pouco essas características, né? É, Porque a gente tem tanto tabu também, né? Não só com. Estou gostando como a gente está começando, né? Pelo caminho oposto, né? Realmente, esse corrimento, né? Quando a gente não está seca, né? Mas aí já começa o tabu, né? Com o cheiro, com que, né? Querer lavar por dentro, sim. né? É importante, deixa até algumas peças aqui. Então, aqui tá a vulva, né? Clitóris, uretra, onde sai o xixi, a entrada da vagina. E aqui, ó, se a gente for ver, né, tá o canal vaginal, ó, com essas reentrâncias. Enquanto a gente tem esses quebra-molazinhos aqui, se a gente colocar o dedo lá dentro da nossa vagina, que deveríamos, para a gente sentir, lavar as mãos e sentir como é que é lá dentro, né? Como é que é ao longo da nossa vida, como é que muda? Porque essas reentrâncias, elas vão ficando lisas, né? Com a menopausa. Então é o único lugar que a gente Hum. sempre quer ter ruga E é agora é no estica. canal vaginal. Quando tá lisinho, a gente fala, ih, chegou ela. Então, assim, essa secreção, ela vem lá da cérvix, a cérvix é aqui o colo do útero, né? E ela também tem um reforço das glândulas que são bem pertinhos aqui, ou bem aqui na entrada da vagina, as glândulas de Bartholin. Então, que dão mais lubrificação ainda pra gente. Olha, E, não e sabia. essa toda essa secreção que tem normalmente um pH ácido na nossa idade reprodutiva, o nosso pH, né, a nossa acidez ou a nossa base dali da área, né, a nossa secreção, ela normalmente na idade reprodutiva ela tem um pH ácido. Então a gente tem que ter atenção a isso, porque às vezes a gente vai escolher um sabonete que o pH é diferente do pH da gente. Já na menopausa, o pH passa a ser básico. Então, o pH ácido, para vocês terem uma ideia, é 3,8 a 4,2 na nossa vagina. Quando a gente chega na menopausa, o pH sobe, ele vai para 6 e tudo mais. Quer dizer, aí é melhor a escolha de um sabonete com pH
mais adequado, pH mais básico. Então, o sabonete de glicerina, né, aquele de bebê, líquido, geralmente são os melhores, que você não tem compartilhamento e tudo mais, embora a nossa vagina não seja estéril. E falar Uhum. em lavar, que é importante isso, né, para quem tem secura vaginal. Não é para lavar jamais aqui dentro. Nunca, nunca, jamais em tempo algum. Então, vou pegar outra. Não é para lavar aqui dentro, tá? Essa é a maior zona. É para lavar os lábios, né? Aqui são os lábios externos, lábios internos. Lavar aqui, ó, no clitóris. Ó, o clitóris está aqui, aí você levanta um pouquinho o prepúcio. Às vezes tem um sebo, porque a nossa região vaginal é uma região de glândulas sudoríparas. Então, são glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Então, existe uma formação de sebo natural do nosso corpo. Então, às vezes, tem aquele branquinho, não é porque você não tomou banho, que você não se asseou direito, é porque forma mesmo. Pega um cotonetezinho, um olhinho de coco e passa devagarzinho para não machucar, para não passar com a unha. Tem gente que tira com a unha, já ouvi gente falando para mim que tira com a unha, meu Deus. Entendeu? Então, assim, não lavar Já demais desde a também. infância, né? Eu lembro isso quando começou, que eu era uma criança, assim, quando eu comecei a perceber, né? Exatamente, Começa esses sim, branquinhos. sim. E aí, no final do dia, é claro que a gente fica mais suada, tem mais glândula sudorípara, independente, às vezes, de você ter uma lubrificação, a gente está falando daí da formação de suor, de outro líquido, né? E de sebo, né? E a lubrificação já é aquela que eu falei, que vem lá do útero, Uhum. que junta com a glândula de Bartolin e que forma essa lubrificação que vai ser muito importante realmente para uma atividade sexual penetrativa, né? Para uma colocação de um absorvente interno, para uma ida ao ginecologista e principalmente para uma coisa que a gente quase não ouve falar. Eu, como fisioterapeuta pélvica, né, acho isso extremamente importante de ser dito. Serve muito também para que a gente tenha um tecido vaginal, ou seja, a musculatura do assoalho pélvico, o tecido daqui de dentro, que ele seja maleável. Uma das coisas importantes de você ter, você não ser seca, é que esse tecido ele fica maleável, ele fica elástico, ele suporta uma pressão. E é isso que se perde quando você diminui a sua lubrificação, seja pelo motivo que for. Existem vários motivos que eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Sim. Muito bem. Então aí, né, quando ficar seco, vem as possibilidades, né, os riscos de lesões também, né? Tem Sim. outras das questões. Então, por que que acontece essa secura vaginal quando a gente, né? A gente está falando aqui com foco na menopausa, você falou que tem outros motivos, se você quiser falar. Sim. A menopausa, a questão, né, da lubrificação, ela está muito ligada ao nosso hormônio estrogênio. Ela está bem ligada. Então, por isso que a menopausa, ela realmente ela dá um baque em muitas mulheres em relação à lubrificação. Ah, tem mulheres que não têm esse problema? Tem, mas é raro da gente ver. O que a gente vê na maioria das vezes é uma mulher que realmente tem uma questão na lubrificação. A gente deve lembrar que a lubrificação, para as mulheres que estão na menopausa, claro que ela vem de uma parte hormonal, isso é importante, isso deve ser vista com o ginecologista. Eu não sou ginecologista, né? E eu aconselho sempre as minhas pacientes de verem o status do hormônio estrogênio, como é que você tá, se faz reposição, se não faz, se você é uma candidata, se não é, né? Se é bioidêntico, se não é, se você vai fazer fitoterapia ou não. Isso é com o ginecologista, né? E a gente trabalha todo mundo em conjunto, né? Mas existem várias outras causas sem ser a menopausa. Por exemplo, uma baixa de estrogênio a gente vai ver também no pós-parto. Na amamentação, isso é muito Hum, comum, haver um ressecamento, né? Então, depois que eu falar das causas, né, também a gente pode falar, por exemplo, das soluções, né? Mas aí, tipo, isso, tem pessoas que têm uma síndrome chamada síndrome de Sjögren, que é uma síndrome que resseca o corpo todo, todas as mucosas, né? A pessoa nem sua direito e tal, e também na lubrificação ela também atinge diretamente a lubrificação.
na síndrome de Sjögren. As mulheres que fizeram quimioterapia, radioterapia, também podem passar por essa questão. As pessoas que estão com diminuição do desejo, a parceria já não está mais, né? Você não suspira mais pela parceria, você não tem mais desejo pela parceria. Se isso junta com algumas outras coisas, né, fica pior ainda. Então, usar a fantasia, a imaginação, né, os brinquedos eróticos pode ser uma solução aí boa, né, como coadjuvante para trazer isso de volta. É claro, se não tiver mais química, mais com a parceria, isso tem que ser levado em outra esfera, né? Numa esfera com psicólogo, numa esfera de uma terapia de casal, obviamente. Né? Tem mulheres que estão aí passando pela endometriose, então há uma supressão de estrogênio feita por alguns anticoncepcionais para diminuir os sintomas da endometriose. E aí elas também podem experimentar o dissabor dessa secura vaginal, né? Enfim, eu acho que basicamente tem outras causas, com certeza, mas basicamente essas são as causas que eu mais vejo, né? E preliminares, obviamente, preliminares que são escassas, que eu até pouco tempo atrás, se vocês forem lá no meu feed, né, no @Mônica Lopes, muito prazer aqui no Instagram, eu coloquei até eu falando no Reels sobre essa questão das preliminares, né? O que é importante nas preliminares? As preliminares são individuais. Eu ouço muito mais, né, em comparação, que mulheres precisam de mais tempo. As mulheres me falam isso. Eu atendo há 20 anos mulheres. Eu sou especialista em saúde da mulher. Eu atendo o assoalho pélvico e toda a musculatura, né, que tem relação com o assoalho pélvico. Então, o que eu mais ouço delas é isso mesmo. Falta preliminar, falta tempo, não tem, às vezes, a intimidade de conversar com a parceria sobre isso, infelizmente. Mas tem a outra parcela menor que diz assim: eu não preciso desse tempo todo, eu acho um saco, eu não gosto de preliminar. Se você é essa pessoa, tudo bem também, entendeu? Então, isso vai variar de mulher para mulher, só abrindo um parênteses, mostrando que a sexualidade, ela tem a grande beleza para mim da sexualidade é realmente essa diversidade, né? De cada uma pessoa sentir de um jeito, ser de um jeito, ter uma escolha ou uma orientação, enfim. É isso. Estava ouvindo agora há pouco a doutora Beatriz Tupinambás falando sobre a diferença da quantidade de sangue, né, que a gente precisa para estimular, né, o órgão feminino e masculino, né? Então, esse tempo dessas preliminares mais longas, talvez, né, mais comuns, né? Você falou que depende de pessoa a pessoa, né? Mas que tem a ver com que a gente precisa mais quantidade de sangue, né, para chegar. Então, enfim, né? Tem Sabe que eu fico trabalhos. pensando muito até a questão de falar de preliminares, já saindo um pouco do assunto, né? Porque parece que a gente, quando fala em preliminares, parece que de fato estaria falando que a relação sexual só acontece no ato penetrativo, né? E quando pode ser, tem muitas, né? Tem casais de mulheres que não, talvez, né, não tem esse ato sexual penetrativo, ou tem pessoas que podem viver a sexualidade sem penetração, né? Enfim, é amplo isso, né? Então, assim, eu até às vezes fico pensando nessa questão de chamar de preliminar, senão a gente sempre pensa que está se preparando para isso e será que precisa sempre, né? E que não quer, e que não, né? Você levantou um ponto bem interessante. Primeiro, começando lá com a questão do sangue, que a gente precisa mais, realmente a gente precisa encher mais a nossa pelve de sangue, mas tem trabalhos científicos que já mostram que a mulher lubrifica muito rápido quando colocam um eletrodo lá dentro e medem isso. E é muito louco isso, né? Ela lubrifica rápido, mas ela não sente isso. E isso é completamente diferente. Entende? Ela pode É, lubrificar até numa relação não desejável. Como se o corpo dela se como prepara reforço. como se fosse uma Uhum. defesa. Entendeu? Uhum. Mas não desejável, uma relação desagradável mesmo, né? Para não dizer Sim. né, um estupro, uma coisa chata. Bem, mas em relação às preliminares,
eu ainda digo preliminares, eu concordo com você plenamente, mas a gente acaba falando preliminares que é o que todo mundo entende. Sim, Mas eu sim. espero. Mas Precisamos nos comunicar, né? eu acho que a comunicação, né, sexual, ela tem várias falhas, né? A começar por essa das preliminares, porque a partir do momento que você diz preliminares, você realmente está jogando toda uma relação numa penetração, como se a relação sexual se resumisse ao binômio, né? Uhum, Pênis-vagina, objeto de sex toy, vagina, pênis-ânus, objeto de sex toy, ânus. Então, e não é bem isso, né? E isso até faz confusão lá do início da nossa vida sexual, onde a mulher jovem fala assim: não, não, eu sou virgem ainda, é mas já teve virgem. toda a incursão sexual, Uhum, né? E não é virgem, né? Você só falta um detalhe, talvez para você a cereja do bolo ou não. E é interessante também essas novas formas, né? Essas opções, né? A gente pode ter uma relação sensacional sem penetração, de fato, eu não estou sendo hipócrita aqui, e a gente uhum, pode ter uma relação sensacional com penetração. Então, como você falou, tem casais homoafetivos que penetram, tem gente que não penetra e está de boa, tem mulheres com pessoas, com homens que não penetram por algum motivo da vida, uma disfunção erétil que o cara não quer tratar, não quer ver, né? E a mulher tá ótima assim desse jeito. Então, assim, não tem certo, não tem errado. Tem arranjos e adequações sexuais. O problema é quando tem inadequação sexual, que é um termo que a gente usa, que é quando uma uhum. pessoa, por exemplo, uma pessoa gosta de fantasiar, vamos dar um exemplo bem simples, e a outra pessoa odeia fantasiar. Vai dar ruim, né? Vai ter uma inadequação sexual. Então, isso daí tem que ser conversado. Quando uma mulher tem dor na relação sexual, né, e encontra uma parceria que tenha um pênis muito grande, muito grosso, é uma inadequação sexual. Então, às vezes as pessoas estão apaixonadas, porém existe naquele momento uma inadequação física sexual. Então, pode ser de uma incompatibilidade de cumplicidade, de conversa e diálogo, que é a maior intimidade que um casal pode ter, é o diálogo, não é nenhuma outra. E Uhum. pode ser também algo físico, né? Que aí deve ser tratado e tudo mais, como é o que eu faço. Eu trato de mulheres que têm dor na relação sexual por conta da menopausa, por conta de um vaginismo, que é uma contração involuntária dos músculos da vagina que podem vir da menopausa também. Uma das causas pode ser isso. Quando a mulher tem uma dor na relação sexual não tratada por muito tempo e aquilo vai ficando crônico, aquilo vai sendo arrastado, né, jogado para Uhum. debaixo do tapete, eu vejo depois, porque é complicado para algumas mulheres, eu entendo isso, porque você vai confrontar literalmente com a sua dor, não só a sua dor física, como a sua dor emocional, quando você se propõe a um tratamento. É claro que nós, fisioterapeutas pélvicos, a gente jamais vai começar causando dor nessa pessoa. A gente vai fazendo em doses homeopáticas, soltando todo o corpo e tudo que está em volta dele, né? Então, respiração, diafragma respiratório, mobilidade pélvica, membros inferiores, alongamentos. Então, para a gente chegar ao assoalho pélvico com mais tranquilidade. Então, assim, quem sofre de alguma dor na relação sexual, tenha coragem, né? E vá procurar ajuda de um fisioterapeuta pélvico. É claro que quando a gente está falando de menopausa exclusivamente, a gente está falando de um conjunto de profissionais que trabalham em harmonia, que é a ginecologia, o fisioterapeuta e muitas vezes o psicólogo, porque depende do que aquilo já causou para a vida dessa pessoa, né? O corpo, ele causa histórias também. Então, a gente vai carregando histórias conforme a gente vai tendo, às vezes, algumas disfunções durante o nosso percurso. Mas isso deve ser encarado, só finalizando aqui, fechando, eu acho que todas as disfunções que a gente tem, como, por exemplo, eu tô aqui sem óculos, mas eu uso óculos. Então, assim, eu tô enxergando tudo bem, mas se eu colocasse, é porque eu não tô colocando por causa da luz, mas se eu coloco o óculos, nossa, eu Uhum. enxergo muito melhor. Você tá muito mais nítida para mim, entende? Então, do mesmo jeito que eu encaro
um óculos de uma maneira natural, por que não encarar outros processos do nosso corpo de uma maneira natural? Por que não sentar na mesa de um bar e falar, menina, rapaz, tô com uma ardência lá que vocês não sabem. Gente, vocês têm alguma dica de algum profissional? O que não é legal, tá? Eu gosto muito dessas trocas, eu faço parte de vários grupos de mulheres que têm ardência, vulvar e tudo mais, tem vulvodine, até que é um outro diagnóstico. Mas, assim, o que eu só acho perigoso, e entendo que às vezes é o desespero, tá? Mas eu só tô falando numa de aconselhar mesmo, se fosse eu, se você fosse a Uhum. minha irmã, se você fosse a minha prima, eu ia falar isso, para essas mulheres, né, na verdade, é que às vezes a pessoa pega exatamente o que a outra faz e faz nela. Sim, aí. Assim, e tudo nosso é individual. Se você vai tomar uma dose medicamentosa, às vezes o médico não passa a máxima dose para você e passa a máxima dose para uma pessoa. Se você vai fazer um procedimento cirúrgico, às vezes, se existem vários, às vezes o médico escolhe de acordo com o que você está Claro. passando. Então, do mesmo jeito, é um tratamento da fisioterapia, né? Da psicologia. Então, infelizmente, nesse caso, 2 mais 2 às vezes não dá 4, entende, gente? Às vezes dá 5. Então, na área de saúde, é difícil, às vezes, para uma pessoa que é de exatas entender o que eu estou falando. Mas na área de saúde, é realmente assim, é uma questão de você se autoconhecer, sabe? Pensa no processo, o que esse processo quer dizer para você? Aproveita isso e vê assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? O que meu corpo está querendo me dizer? Eu vou pegar aquilo ali e vou melhorar cada vez mais e não se deprimir, Uhum. abrir e não se fechar, porque a menopausa faz parte do nosso processo, como Uhum. a adolescência fez parte do nosso processo, como, entendeu? As TPMs da vida fizeram parte do nosso processo, então quem passou batido está ótimo. Como as artroses vão fazer parte do nosso processo, entende? Como o primeiro beijo na boca que você quase morreu do coração, fez parte do processo, então tudo isso. Então, eu acho que assim, se a gente encarar a vida como ela deve ser encarada, fica mais leve. Eu não estou dizendo que não tem mazelas, tá? Mas é mais legal a gente olhar pelo lado melhor, né? Se a gente pode olhar. Sim, como você estava falando antes, né? A gente poder conversar, né? Já não nessa coisa de pedir conselho do que fazer para resolver, mas poder conversar, poder ouvir que outra pessoa também teve, poder comentar abertamente, quebrar esses tabus que a gente já também encara de outra forma e também pode se encorajar ou não sentir tanto medo de encarar uma consulta, de encarar um tratamento, né? Por isso que é tão importante abrir espaço. Vou te deixar respirar aí um pouquinho e vou dar aqui uma contextualização. Estamos aqui no perfil do Peripécias Menopáusicas, junto com o perfil da Mônica Lopes, muito prazer. Estamos conversando hoje sobre secura vaginal, porque o assunto do episódio da nossa websérie, que se chama também Peripécias Menopáusicas, que é uma série de 15 episódios, onde cada episódio aborda um tema sobre a menopausa, a partir de experiências, porque eu sou uma menopausada precoce, né? Então, a partir da minha experiência, eu tive muita revolta, eu quis compartilhar isso e trazer mais luz para todos esses temas. E cada episódio tem uma especialista da saúde convidada. Então, a Mônica é nossa convidada em 2 episódios. Esse episódio desta semana, que é sobre secura vaginal, e outro episódio que sai em dezembro, que é sobre falta de libido, né? Falta de desejo sexual. Então, quem não está seguindo um perfil ou outro, sem sair da live, pode clicar aqui na setinha e já seguir para saber mais conteúdos. No caso do Peripécias, para acompanhar, né, as estreias, toda quinta tem estreia do episódio. E, bom, aqui está elogiando muito a sua vulva, querem saber onde você comprou, eu também acho maravilhoso. Você mostrou hoje uma nova, essa mais completa com o canal, não tinha visto, achei sensacional. Acho que todo mundo tinha que ter aqui em casa. Quem tem meninas, né, já aprender, né, para a gente se conhecer bem. Eu amei. Bom, muito boa noite. Aqui já está começando a falar sobre óleo de coco, né? Que a gente pode fazer que não é, né? Que não é contraindicado para ninguém, que pode todo mundo usar.
E uma coisa que eu também aprendi contigo, a questão da saliva, né? Porque a primeira coisa, né? Tá com a saliva e vai, e aí não é muito bom, né? Vamos desmistificar, assim, eu tô muito de da literatura, né? Da literatura de filme pornô, mas aí, como é que é? Como que isso funciona? É bom a gente falar disso, é bom a gente falar de pornografia também, né? Bem, começando aí pela vulva, que me perguntaram tanto essa Sim, quanto linda. essa, tá? É da Criações Eve. Ela tem modelos pélvicos muito legais, eu adoro ela. Tem até um outro aqui que é um pênis, ó. Quando eu precisar falar dele, Lindo. fofíssimo. Então é muito lúdico, é muito legal para falar com crianças, para apresentar para adolescentes, né? Porque todo mundo, né, tem um órgão sexual, a priori. Ou os dois, né? Se for intersexo. Bem, em relação a... Depois você me perguntou o que mesmo? Do óleo de Não, coco, olha foi? só, vou aproveitar que você falou das pessoas intersexo também, acho super legal a gente falar aqui que tem muitos homens trans que também passam por isso, e acho que é legal a gente também incluir isso na nossa fala, né, para a gente ser mais inclusivo e essas pessoas que também têm dificuldade de encontrar atendimento, porque precisamente por causa da identidade tem que ir a um lugar de saúde da mulher, né? Então a gente acolher aqui também, a gente também está falando para essas pessoas. Sim, Eu estava pessoas que têm falando, vulva, né? sim, Independente da pessoas que têm orientação. vulva, Exato. exatamente. E estávamos falando sobre óleo de coco, que tem várias perguntas aqui, sobre saliva. Ah, sim. Ó, perguntaram aqui, só para eu responder logo, se a secura vaginal pode provocar coceira e irritação na vulva. Pode. Coceira, irritação, edema, inchaço, pode provocar, né? Fissuras, né? Fissura. A fissura geralmente dá até aqui nessa parte aqui, ó. Outras coisas pode provocar também. Vamos lá. Óleo de coco. Vamos dizer o que vocês, né, podem e devem usar. Realmente, além é o que eu falei, vou frisar novamente. Caneta, gente? Pega a caneta e Isso, pega a caderninho. caneta Vamos. agora. Agora pega que eu tô dando Agora. essas dicas que podem ser dadas, né, para vocês terem um alívio disso aí. Primeiro, de fato, realmente precisa ir no ginecologista. O óleo de coco e os outros lubrificantes que eu vou falar são os paliativos, é um Paliativo. SOS, mas é um paliativo importante. Você pode estar fazendo, por exemplo, uma reposição hormonal local, vaginal, e fazer na hora da relação sexual penetrativa, nesse caso, né? Você usar uma dessas substâncias, um desses lubrificantes, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o óleo de coco, ele é interessante porque ele tem ácido caprílico, né? Então, esse ácido caprílico, ele até evita que a gente tenha a candidíase. Então, um óleo interessante. É um óleo Hum, que deixa bem lubrificado, que você pode usar como um hidratante natural. Então, depois que toma banho à noite, você pode botar uma camada fininha. Ele pode entrar em contato com a mucosa, tá? Então, você pode colocar aqui dentro, não tem problema nenhum. Agora, antes de colocar o óleo de coco, lembrem sempre de uma coisa, tá? Botar num cantinho. Ah, eu nunca botei. Então, bota num cantinho para ver se você não tem alergia. Mas, Mônica, alergia a óleo de coco? Eu já tive pacientes, pouquíssimas, tá, gente? Que tiveram alergia a óleo de coco. Então, tudo que vai usar na vulva, na vagina, né, tem que bota num cantinho. Deixa 5 minutinhos. sério. Se não der nada, beleza, vai em frente. Agora, se deu uma coceirinha, tá esquisito, você bota no outro dia um pouquinho na mesma área, ou muda de área, melhor ainda, para ver, para você fazer de uma maneira segura, tá? Eu tô aqui com óleo de coco, eu adoro óleo de coco, tá? Eu gosto muito dessa marca, Doutor Orgânico, e tem o Copra, que é famoso também. Eu acho melhor os óleos orgânicos. Quem não gosta de cheiro de coco, tem óleos de coco sem cheiro de coco. Então, hoje em dia, você já acha na farmácia, tá? Agora, existem pessoas que... diga, você quer falar? Não, eu só não quero esquecer da camisinha com óleo de coco, que a gente tem que falar. Isso, eu vou falar. Tá tudo preparado aqui. Olha, desculpa, doutor. Nada, nada. Tem o óleo de coco e tem... Eu não tô com ele aqui em casa. Mas tem... Sabe o Dersane?
que é aquele que usa para escara. Escara é uma ferida que abre quando a pessoa está acamada. A pessoa está muito tempo Aham, na sim, cama. sim, sim. E aí eu uso o Dersane, porque ele é um protetor tecidual. Ele Bastante. tem vitamina A, tem vitamina E. Pode ser o Dersane ou os que são, vamos dizer assim, parecidos com o Dersane, né? Como é que a gente Uhum. chama mesmo? O genérico? Genéricos do Dersane. Você pode perguntar na farmácia e aí tudo bem. Também ele é um óleo de girassol, mas não é o óleo de girassol de cozinha, não, gente. É um óleo de girassol, tá? Feito para escara. Só que ele também pode ser usado intravaginal, tá? E aí, o ginecologista que conhece patologia vulvar, que trata de ardência vulvodínea, umas coisas assim, ele também oferta o Dersane ou os genéricos de Dersane para essa mulher. Qual é a vantagem de um sobre o outro em relação a óleo? É que o óleo de coco, ele fica assim, durinho, ó. Tá vendo? Tá branquinho. Uhum. E aí, ó, eu tenho que botar no micro-ondas. Já o outro, ele não tem essa desvantagem, vamos dizer assim. Isso, Dersane, o nome tá certinho, quem escreveu agora aí. Foi a Elio... Eleon... Eleoilia Moura. Mora, isso. Tá certinho. É esse mesmo. Esse, assim, eu não ganhei nada com isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas pode ser, como eu falei, o genérico de Dersane. Mas pode ser também o óleo de semente de uva. Eu não gosto muito. Eu já tive vários pacientes que tiveram um pouco de ardência com óleo de semente de uva. Mas você pode também fazer aquele esqueminha de experimentar. Pode ser o óleo de gergelim, tá? Também pode ser. Então, os óleos vegetais, de um modo geral, eles não são nocivos para a região vaginal, tá? Eu tô falando isso com muita tranquilidade, porque eu fiz uma pós de fitoterapia, tá? Então eu tenho uma tranquilidade de falar sobre isso. Agora, uma outra coisa, tá? Os óleos todos os óleos, tá? Esses óleos vegetais que eu acabei de falar, óleo de semente de uva, óleo de girassol, óleo de coco, né? E óleo de gergelim, esses 4 que eu falei, eles, com o preservativo, eles podem rasgar o preservativo, tá? Então, eles podem rasgar. Pedindo para eu repetir o nome do óleo de coco. O óleo de coco, Doutor Orgânico, esse aqui, ó. Eu gosto, tá? Gosto bastante do Doutor Orgânico. Eu gosto dos produtos todos do Doutor Orgânico. E tem também o Copra, tá? Também. E o que você acha desse formato também que eu já ouvi que é colocar uma Bom, cartelinha assim de cápsulas, né, vazia, fazer uma forminha com óleo de bom. coco, colocar no congelador e depois usar como Sim, cápsula excelente. mesmo, né? Sim, Pode ser? excelente. Pode, porque em contato com a mucosa vaginal, que é quente, aquilo vai Derrete. derreter. E ainda te dá a oportunidade de você conhecer seu canal vaginal, né? Então, acho que é sempre interessante. Bem, aí, gente, lembrar que os óleos, eles com o preservativo, eles rompem o preservativo, tá? Existe preservativo que dá para usar com óleo? Existe. Esse, que é um preservativo feminino, tá? Ele é de nitrilo, a substância que tem nesse preservativo, esse pode. E esse, que ninguém fala isso. Aliás, eu tô para gravar um vídeo sobre isso. Como Esse você é aqui não fantástico, você tem rompe. tudo, sabe tudo. Esse aqui Gênia. é de poliuretano. Poliuretano e nitrilo não rompem com óleo, tá? São os únicos. Agora, esse aqui da Jontex, por exemplo, pele a pele, que é excelente, não é para usar com óleo. Não dá. Vai romper, tá? Ele não contém látex. Eu esqueci o nome do... É isopropeno. Eu esqueci o nome agora da substância. Agora eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui não, aqui não tá escrito. Só na caixa, eu não tô com a caixa. Então, esse aqui não dá. E aquele que é muito legal, que é o Skin, né? Que é da Blontex, também não pode usar com óleo, tá? Não dá. Não pode. Agora, mas eu quero usar gel. Eu gosto de gel, porque o gel me remete à minha, realmente, remete à minha A minha lubrificação. própria, É claro. transparente, né?
Ah, eu tô saindo com o cara agora, porque a vida continua, né, minha gente? A gente pode entrar no climatério e menopausa, né? Nunca é tarde, né? E aí, uma dica que eu dou para as minhas pacientes é assim: você pode pegar um aplicador, tá? Botar um pouco de gel lá dentro. E eu vou dizer os géis que eu recomendo, tá? Que não tem parabeno, que não tem propileno glicol e tudo mais. Você bota um pouquinho de gel, ou pega uma seringa de 10 ml, que é fininha, tá? Sem agulha, obviamente. Pode cortar aquele biquinho dela, dar uma lixadinha, fica igual um aplicador. Aí você pega o gelzinho, já bota lá, já vai pronta, gente. Você não tá entendendo. Você vai pronta. Você bota lá dentro, já pelo menos já tem uma carga de lubrificante lá dentro. Por quê? Se você está conhecendo a pessoa agora, você pode se reservar o direito de falar: "Ai, eu não quero pegar, tascar a mão no lubrificante no meio da relação, porque eu acho que eu ainda não tô nesse clima de intimidade. Deixa a coisa fluir." Você pode. Eu prefiro pegar a mão no lubrificante, eu não tenho. Preferiria, mas isso é da personalidade, eu não tenho que discutir com isso. Então, vamos às E você tem possibilidades. falado também, né, que é mais confortável chá, você já sai, já se sente bem, né? Mesmo sem necessariamente depois vai ter uma relação ou não, né? Mas já é confortável, né? Já dá uma... Isso. Ó, lubrificante que eu indico. O que não deve ter no lubrificante? Anote. O que Não não deve deve ter. ter no lubrificante? Parabeno, tá? Tem parabeno? Não. Não é legal pra Não. gente, não é legal pra Parabeno, nossa não. mucosa. Propileno glicol. Propileno glicol é um nome grande, né? PPG. Às vezes está escrito PPG. O propileno glicol é uma substância conservante. Entendo que ela é importante para vários cosméticos, né? Porém, ela com o passar do tempo, a longo prazo, ela pode ser irritante para a mucosa. Então, se você já tem uma mucosa que tá atrófica, né? Tá atrofiada por conta da diminuição do estrogênio, então tá seco e tudo mais, você vai botar uma substância que possa piorar isso? Não acho legal. Agora, aonde tem essa substância? Quais são os lubrificantes que tem propileno glicol? Quase todos que estão na farmácia. Hum. KY, Camed, Colagel, Ah, todos esses. Todos. gente, Principalmente os HOTs. O que esquenta e o que esfria, gela. fuja. Quem tem ardência, quem tem desconforto, só fuja. Então, assim, mas os outros também têm propileno glicol, infelizmente. No Brasil, eu fiquei todo ano, eu comprei, o que eu já comprei de lubrificante, você não tem ideia. Tudo que lançava, eu comprava. Tudo que lançava, eu comprava. E agora na internet tem algumas empresas que são bem legais, que vendem lubrificantes que pesquisaram para tirar essas substâncias todas, né? Que não é fácil, realmente, porque quando você tem essa substância, fica mais fácil de conservar Claro. essa substância. Então, os à base de água que eu recomendo que não tem propileno glicol. Lubes não tem propileno glicol. O Lubes, ele tem você acha no Instagram. Se você botar Lubes, você acha no Instagram. O Fio também é maravilhoso. Também não tem propileno glicol. Aí você tem que ver qual que cabe no seu bolso, né? Ó, esse é de calêndula e aloe vera. Eu amo. Calêndula é Hum. mega seguro para a nossa vagina. É muito seguro. Aliás, gente, tá com uma ardência. O que você... Em casa, tá com uma ardência, tá com desconforto? Faz um chá de calêndula com camomila. Uma coisa simples, segura. Mas não é chá de saquinho. Chá de saquinho, ele é assim, só perfumaria, que a gente chama. Ele não tem nenhum poder terapêutico. Nenhum desses. Eu tô falando porque fiz pós-fitoterapia. Então, assim, você tem que comprar a erva. Então, você vai fazer 1 litro de água para 1 colher de sopa do chá, vai ferver a água, vai verter a água, ou seja, tem lá a erva. Você vira a água fervida, coloca uma coisinha para tampar aquele recipiente durante 5 minutos. Está pronto o seu chá. O chá, ele dura 24 horas. Após 24 horas, ele perde as propriedades dele medicinais. Então, quem faz, por exemplo, chá de hibisco para uma semana, sinto lhe comunicar que ele só durou o Não primeiro adianta. dia.
entendeu? Porque tem gente que faz, né, pra malhar. Então, ele não dura. Então, ele só dura 24 horas. E aí você pode, se você joga ele na geladeira, que não tem problema nenhum, joga, digo assim, esfriou, você bota na geladeira, pode fazer um chá geladinho, um banho de assento. Banho de assento é você pegar uma bacia limpa, tá? Não precisa ser estéril, vagina não é estéril. Então, uma bacia que você limpa ela, bota o chá lá e senta na bacia para ficar lá relax. Porque essa imersão que você faz com que essas substâncias penetrem no seu tecido e acalmem a tua Então, vulva. esse chá é de, que você falou, camomila e calêndula. Calêndula e camomila. Vou botar aqui, ó. Calêndula. Calêndula. Gente, tá com caderninho aí, porque não tem desperdício, hein? Camomila. E é barato, E né? Não é caro. camomila. Eu sempre fazia de outra coisa que eu esqueci o nome agora. Batimão? É a sálvia, não? Salve é bom também. Salve é Sálvia? bom. Salve, aliás, é muito legal para quem tem assim hemorroida, fissura anal. É muito boa. Salve é bem legal. Também pode ser feito. Eu tô falando de ervas mega, mega seguras. Essas Esses duas que são você, bem seguras. esse que você falou, o Lubes e o Feel, então são lubrificantes. Aí com Então, e camisinha tudo eles bem. são, ó. Aí, ó, eu vou jogar aqui para vocês verem. Ó. Pelo que você falou, parece que é caro. Também não, também não desperdicia aí. A má notícia é essa. Tem o Lubes também, ó, tá vendo? Ó, só para vocês verem, ó. Ó, então todos eles são gelzinho, ó. Tá? Gostoso. Então fica bem parecido. E tem o cheirinho é de boa. E tem o da Biosex também. Esse aqui Biosex. também Esse é de aroeira e extrato de era. Tá vendo Olha, como é que as coisas estão indo pro lado da fitoterapia, né? Eu tô em alta. aroeira. Pode usar. Ó, Silmara chegou atrasada. Perdeu o negócio de óleo de coco, tá perguntando atrasada se pode usar o Mas óleo não de tem coco. problema, Silmara. Você fica agora. Depois volta e assiste que vai ficar Mas gravada. eu falo, Silmara, pode usar, só não pode usar com Pode. preservativo, linda, tá? Pode usar com esse preservativo e esse preservativo. Oh, esse não. Esse não. O feminino ou esse aqui, que é, eu tenho que Porque, sempre ler, poliuretano. Poliuretano porque os outros rasgam. rasga, Então não vai, não é bom. não é legal. Nossa, e a saliva? Vamos ir para saliva? A gente rodou, mas já dei a dica toda, né? A saliva, gente, saliva não dá, né, gente? Você merece mais que isso, né, gente? No perrengue, eu até entendo. Não tem nada mais saliva mesmo. A saliva, ela tem um pH, às vezes, que incomoda, pode coçar, pode gerar irritação, por incrível que pareça. Mas a saliva, ela não preserva a nossa lubrificação. O pior é isso, entendeu? Então, seria muito bom, né? Econômico. Eu vou te falar que eu seria pró-saliva, tá? Mas, infelizmente, não dá muito certo. Principalmente se a gente está falando de um sexo penetrativo anal. Aí nem pensar de jeito nenhum em tempo algum. Então, você pode usar... outro lubrificante que eu não falei, que também pode ser usado e pode ser usado com preservativo são os lubrificantes à base de silicone. Esses ficam deslizando durante muito tempo, tá? Mas sempre olhem o rótulo. O lubrificante é à base de silicone, mas ele tem propileno glicol, tem parabeno, então evita. Porque tem uns que não tem. Não tem. Tem um da Hot Flowers, se não me engano. Intense Lube, que chama, que não tem. Gente, eu quero ser patrocinada, tá? Que eu tô dando um monte de marca aqui. E eu não tenho nada dessas marcas. Me notem. Me notem. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque não adianta a gente falar assim, é isso, é aquilo, e não falar o que tem no mercado. Não, porque aí já facilita pra gente muito, né? Até porque, assim, nosso episódio, né? Voltando aqui, dando um contexto que sempre tá entrando gente, né? O episódio até brinca um pouco com isso, né? O personagem que fala, que dá uns conselhos bem banais, assim, sobre lubrificação, mas ela fala sobre isso, sobre o tabu que é. A gente vai na farmácia e pega o que dá, não vai ficar vendo rótulo, né? A gente tem vergonha, então vou pegar escondido, vou fingir que pega outra coisa. Imagina que eu vou parar para ler
a gente morre de vergonha, não é? É. Então, assim, a gente precisa falar muito disso, precisa ser assim, né? Aberto, claro, como é, pra gente perder essa vergonha, assim, falar, olha, tem, não tem, tem parabéns, perguntar, e aí, tá tudo bem, né? É nossa vida e é nossa responsabilidade. Então, se você fala marca, a gente já, né, encurta muito o caminho, né? Enfim, é complicado, né? É complicado, mas é isso. Vivemos num mundo onde, principalmente, né, as mulheres temos esse grande tabu com essa sexualidade, né? Agora, eu Parece que... acho, agora falando da peripécias, alguém perguntou aqui onde eu acho, ó, todos eles, Lubes é da Instagram, você botar Lubes, escreve Lubs, você acha. Fio, Instagram, e Biosex eu acho que é Instagram, mas eu acho que você também, se jogar no Google, se você jogar no Joga Google, no todos Google, esses aqui joga você no Google. acha. Então, a eu acho que assim, o que você trouxe de leveza nas peripécias menopáusicas, eu acho que gente, quem tá aqui, vamos fazer uma corrente do bem. Vamos indicar essa série para todas as mulheres, Ah, que porque lindo. você mesclou entre. É muito divertido de assistir, eu tô adorando. E você mesclou entre essa leveza, essa coisa assim que acontece, né, da revolta, do humor e de um especialista para falar assim, olha só, acolher essa mulher. Cara, isso daí não tem preço, assim. Eu acho que é um assunto muito pouco falado, né? A gente não tem quase o direito de envelhecer, né? A gente ainda tem pouco direito, a gente está galgando esse lugar, né? E para Uhum, você, principalmente, Julieta, que teve sim, tudo isso de forma precoce, eu imagino a pancada que foi, porque a quem você recorre no momento é. desse, né? E quanto mais rápido recorrer, melhor, né? Isso também é legal. Pois cara, eu tô nesses dias, vou contar pra você, estou muito comovida, porque além do Peripécias, eu tô produzindo um curta-metragem, um filme, sobre menopausa também. Eu tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas, pessoas diversas, né? Tive essa oportunidade de entrevistar 2 homens trans, uma mulher trans, outra menina que é menopáusica, eu falo assim, nem existe isso, mas menopáusica precoce, muito mais jovem que eu. É, várias mulheres, um casal de mulheres, que uma já passou pela menopausa, a outra está passando agora, com sintomas e características diferentes. Então é um tema tão amplo e tão tabu, tão, assim, o tabu é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, é muito, não sei, eu acho que me perco um pouco no pensamento, mas para mim é bem comovedor, assim, me encontrar com vocês aí, me encontrar com as pessoas, tentar sentir que a gente está numa comunidade, né? Esse espaço é um espaço de encontro, de troca, e que a gente vai conseguir mudar essa realidade. E qual é essa realidade? A gente vive num mar de desinformação e de tabu. E por causa disso a gente corre riscos graves, né? Então, enfim, o projeto todo tem um pouco essa vontade de comunicar e usar o humor, que é uma ferramenta muito poderosa, né, para alcançar as pessoas. E que quando estão leves e estão relaxados, porque o humor permite isso, entrar com uma informação que ajude a encorajar, enfim, né? A informação já dá poder, né, por si mesma, né? É. Então, assim, bom, te agradeço muito você falar assim do projeto, a gente está muito feliz, mas estamos assim, realmente precisamos essa corrente do amor, de compartilhar, de passar para a amiga, realmente a gente precisa. E acho que é isso que a gente vai conseguir, né? Que vai conseguir ter essa rede enorme que tem de mulheres aqui no Instagram. Que coisa maravilhosa poder ouvir vocês, poder, né, ter essas informações aqui na palma da mão, literalmente. Porque precisamos, merecemos viver bem, com plenitude, né? Gostando da nossa vida, da nossa sexualidade, podendo estar nos espaços, podendo fazer as coisas que a gente ama, podendo compartilhar a vida com os seres que a gente ama, né? E até o último dia. Não acabou nada, não, estamos só começando. Então, ai, é muita coisa, é muita coisa. E muita gente, assim, muita gente precisando de informação, né? Então, eu acho que essa corrente do bem, ela serve para isso, né? Eu acho que não tem aquela coisa assim, né, de juntas somos mais fortes. Então, é a hora da gente mostrar isso
principalmente nesse período da vida da gente, né? Onde a gente às vezes fica um pouco perdida mesmo, né? Então, a Denise está falando aqui que entrou na Tô menopausa com respondendo para ela. 37, né? Ela falando que é difícil. Uma coisa também, perguntaram aqui sobre ácido hialurônico. O ácido hialurônico eu vou deixar para a sua ginecologista resolver junto com você. Eu tenho pacientes que amam e tenho pacientes que não se dão bem. Então, eu acho melhor ver isso junto ao ginecologista. Já foge um pouco da minha alçada, então por isso eu não vou me deter a isso. Eu tenho pacientes que têm ardência e com ácido hialurônico ardeu muito, entende? Mas tem pacientes que se dá bem. Então, com ginecologista mesmo, acho melhor. E aí, Uma coisa também, né, gente, não esqueçam, eu como fisioterapeuta pélvica não posso deixar de dar essa mensagem de cuidar da saúde íntima, do assoalho pélvico, porque é uma área, é uma região, essa musculatura aqui sofre demais com a menopausa. Então, o que a gente está falando, essa questão da secura vaginal, ela entra, né, num diagnóstico maior que a gente chama de síndrome gênito-urinária da menopausa. O que é isso? É uma síndrome. Síndrome é um sinais de conjuntos e sintomas. Então, a mulher pode ter desde incontinência urinária, pode ter dor na relação sexual, secura vaginal, né, dificuldade de urinar. Então, é uma síndrome genital e as urinária. candidíases recorrentes, né? Também. Candidíase, exatamente. Infecção urinária de repetição, Infecção urinária. né? Cistite de repetição. Então, quando você exercita os músculos do assoalho pélvico, né? O períneo, com fisioterapia pélvica e não com outras loucuras, né? Não com pompoarismo, com fisioterapia pélvica, precisa avaliar quanto você precisa fazer, como você precisa fazer, se está fazendo correto, se está usando o abdômen, na sua atividade física, você está acionando essa musculatura para prevenir isso tudo. E para quem tem uma perda de urina, uma perda de gases sem querer, ou de fezes, né? Eu sujo a calcinha, depois que eu faço cocô, fica aquele sujinho. Isso não é normal. Perder urina, tossindo, espirrando. Perder urina não é descer perna abaixo. As pessoas acham que perder urina é perder todo o volume de xixi. Não, aquele pulinho. Eu já contei para vocês na outra live. Eu fui correr com minha filha, brincar. Gente, eu pulei um xixizinho assim, né? Aí eu jurava que eu não ia ter, porque eu ouvia todo mundo e falava, mas eu fiz tanta dança, eu fiz tanta não sei o quê, o parismo tem também. Uma coisa legal de você falar, porque eu recebo muitas pessoas assim, que eu malhei a minha vida inteira. Malhar a vida inteira o corpo, infelizmente, né? Não gostaria que fosse assim, mas infelizmente não é a mesma coisa de malhar o assoalho pélvico. E por quê? Porque você às vezes está fazendo um esporte, uma atividade física, até que faz muita pressão sobre esses músculos. E às vezes está prejudicando, Né? às vezes você, ao invés de contrair, você empurra. Às vezes eu faço avaliação, eu falo assim, aperta a vagina e o ânus, né? Eu faço com luva, obviamente, faço o toque, tem que fazer o toque, eu tenho que sentir. E aí a pessoa, ao invés de puxar, a pessoa empurra meus dedos para fora. Então, quer dizer, isso a gente chama de inversão de comando. Imagina uma pessoa dessa fazendo crossfit, fazendo musculação pesada, fazendo jump, aquele da cama elástica. Isso é uma bomba para a vida dessa pessoa, entende? Imagina uma pessoa que não cuida do assoalho pélvico, tem dor na relação, tem atrofia. A fisioterapia trata atrofia? Não trata atrofia e você cura. Isso é com o ginecologista. Mas a consequência disso não tem jeito. A consequência vai para o tecido. Então, vai desde os tecidos conjuntivos, que a gente chama, até o músculo. E isso faz com que a musculatura fique mais rígida. E isso faz com que diminua a sua saúde, diminua o fluxo sanguíneo, haja maior dificuldade de atingir orgasmo, porque quando você faz exercícios, você ajuda aqui o clitóris, ó, a cabeça do clitóris aqui. O clitóris é um órgão que precisa se encher de sangue, ficar ereto para ter uma plenitude de prazer. Então, para te dar mais prazer. Então, quando você faz os exercícios, você imagina, toda a musculatura do assoalho pélvico, ela só está abraçando todos os nossos órgãos erógenos da região pélvica.
Então, quando você malha o assoalho pélvico, você acaba melhorando. Agora, às vezes não é hora de malhar, às vezes precisa relaxar primeiro, porque está sentindo dor. Então, não vai fazer exercício primeiro. Outra coisa, né? Às vezes eu tô com uma paciente assim, ela viu na internet uma pessoa falando que tinha que fazer. Ah, quando você estiver parada, faz. Quando você não sei o quê. Ela está com dificuldade de urinar. Por quê? Porque fez demais. Então, por isso que é importante a avaliação do fisioterapeuta pélvico, gente. Sabe? Acompanhamento, né? Pelo menos para ter pelo menos uma avaliação. Para você ter a beleza, eu sei como é que tá agora, eu tenho uma orientação. Porque tem gente que tem um assoalho pélvico ok. Então a gente só faz uma avaliação e dá uma orientação. Ela não precisa ficar indo. Agora, Uhum. tem gente que vai precisar, porque às vezes já tem algum problema instalado, aí é diferente. Entendeu? Então, olha só, faço até, vou aproveitar falar rapidinho, um convite para vocês, me sigam, porque eu estou planejando de fazer, talvez seja o ano que vem, mas talvez eu comece esse ano, eu ainda estou pensando de fazer exercícios diários. Então, eu vou chegar gratuitamente e vou ter uma manhã Olha, onde em 15 minutinhos a gente vai se encontrar, vai falar do assoalho, o que fazer, o que não fazer, para quem não fazer, devagarzinho, dose a dose. Né? Então, quem estiver me acompanhando, quem quiser me seguir, para já já a gente chegar nisso. E a outra coisa, só mais uma coisa, é o meu canal do YouTube, que eu tô rumo a 100.000 seguidores. Então, quem tiver lá no canal do YouTube, assina meu canal, Mônica Lopes, muito prazer no YouTube. Tem vídeo assim, com dica assim, né? gente, muito legais, todos com essa criatividade, esse carisma, essa forma de contar as coisas de jeito fácil, que a gente aprende, que a gente se empodera, né? Só de ouvir você, a gente já. Ah, eu também vou falar assim, eu posso falar. Não tenho mais vergonha, né? Igual, quando eu chegar Contamina, você tem um espírito que contamina, assim. É muito, muito legal. linda. Quando eu chegar a 100K, eu vou dar um curso gratuito de ginástica íntima. Então, vale a pena, né? Eu já me inscrevi. Passar para geral. Eu também estou inscrita no Peripécias Menopáusicas, que eu não perco um capítulo, um episódio, porque tá muito legal. Maravilhosa, maravilhosa. Muito obrigada. Bom, acho que passamos até 2 minutinhos, né, da hora de encerrar. Tem uma criança aqui falando comigo baixinho. Eu tento, né? Eu estava ouvindo também que as mulheres podemos pensar em 8 coisas ao mesmo tempo. Estou aqui exercitando, né, para não ter mal de Alzheimer, essas coisas, né, exercitando aqui a cabeça também. Muitíssimo obrigada. Convido todos de novo para assistir nosso episódio no dia da quinta-feira, 21 horas. Obrigada de novo por sua generosidade, seu conhecimento, sua alegria aqui, essas horas da noite, continuar falando tanta coisa. Foi super generosa, anotei tudo. Muito obrigada a todos que estão aqui, todas e todos e todos que estão aqui acompanhando. Boa noite, bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Tá, Vem aqui, obrigada, Juju. aparece nas Cadê a caras, mas tá aqui lindona? escondida aqui, ó. Cadê ela? Bonitinha. Agora você vai ter sua mãe para você, tadinha. É agora sim, gente, tá hora. Boa noite, muito Boa obrigada. noite, Tchau, tchau, gente. Muito tchau. obrigada. Vou Tchau, salvar, tchau. viu? Fica aqui salvado. Valeu.